Durante 6 anos, a sogra desprezou e humilhou a nora, chamando-a de empregada imunda, mas quando a nora compareceu perante a banca para defender sua própria tese de doutorado, ficou sem palavras. Eu vou começar pela mão, minha filha. Pela mão direita da Vivian Bertolucci Albuquerque tremendo na taça de água. 18 de junho de 2025. Quarta-feira. 2h22 da tarde. Auditório do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Cidade Universitária. Sala 105. 28 espectadores nas cadeiras de madeira gastas. Eu, Dona Lúcia Vasconcelos, 69 anos, ex-juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aposentada em 2020, hoje professora visitante da USP, estava na mesa central da banca. Cabelo branco preso em coque baixo, terninho cinza lelis. À minha esquerda, Dr. Paulo Eduardo Arantes, 65 anos, filósofo da USP. À minha direita, a terceira examinadora externa convocada pela coordenação do programa 3 semanas antes. Doutora Diana Albuquerque Pestana, 35 anos, vestido de algodão branco sem decote. Cabelo castanho escuro com mechas amareladas de sol, solto até o ombro. Sandália havaianas preta com tirinha fina. Sem maquiagem. Sem brinco. Sem aliança visível. No peito, no lado esquerdo do vestido, um crachá plastificado. Profa doutora. Diana Albuquerque Pestana, PhD em Sociologia Urbana, LSE Londres, 2018, examinadora externa. Eu olhei para Diana antes da defesa começar. Diana me deu um aceno mínimo de cabeça. Eu lembrava dela de Londres, 2017, quando eu era Visiting Fellow no King's College por 6 meses e a Diana cursava o doutorado dela na LSE. A gente tinha tomado café numa cafeteria perto da Auburn no Borbornho 3 vezes. Diana era discreta, mineira de Bocaiúva, falava baixo, observava muito, ria pouco. Naquela época ela ainda não era casada. Tinha terminado o doutorado em dezembro de 18. Voltou ao Brasil em julho de 19. Eu não sabia, até 3 semanas antes daquela defesa, que Diana tinha casado em dezembro de 19 com Henrique Bertolucci Albuquerque. Eu também não sabia que Henrique era filho único da Vivian. Quando a coordenação me mandou o nome dos 3 examinadores externos, eu li, achei estranho, e liguei para Diana imediatamente. Diana, é a Lúcia. Você sabe quem é a doutoranda que vai defender no 18? Sei, Lúcia. É a Vivian. É a minha sogra. Diana. Pelo amor de Deus. Você quer que eu fale com a coordenação para trocar? Não, Lúcia. Por favor, não troca. Eu aceito a designação. Faz 6 anos que eu preparo isso. Eu fechei os olhos do meu lado da linha. Eu, juíza velha, entendi naquele segundo que ia presidir uma das defesas mais incomuns da história do PPGS-USP. Voltando às 2h22 da tarde de 18 de junho, Vivian entrou pelo corredor lateral do auditório. Terninho Carolina Herrera azul marinho. Colar de pérolas naturais herdado da mãe Anita Bertolucci, falecida em 2004. Salto baixo Tory Burch preto. Cabelo branco em coque alto, aplique discreto. Caminhou até o púlpito. Pôs a pasta de couro marrom em cima. Olhou para os 3 examinadores. A vista dela passou por mim, passou pelo Paulo, parou na Diana. Os olhos dela arregalaram 2 milímetros. A mão direita, que já tinha começado a pegar a taça de água, parou no ar. Voltou para a borda do púlpito. Apertou o púlpito com força tal que a pele dos nós dos dedos ficou branca em 3 segundos. Vivian não falou nada.
Olhou para Diana por 5 segundos inteiros. Diana sustentou o olhar sem piscar. Sem sorrir. Sem hostilizar. Apenas presença. Eu na presidência falei, doutoranda Vivian Bertolucci Albuquerque. Podemos começar? Vivian voltou para mim. Os olhos dela já estavam úmidos, mas ela engoliu, endireitou o pescoço, assentiu. Podemos, doutora Lúcia. E começou a defender uma tese que ela tinha levado 4 anos para escrever. Tese sobre hierarquia social na metrópole paulista. Sem saber, até 3 semanas antes, que a terceira examinadora ia ser a socióloga em quem ela morava embaixo do mesmo telhado conjugal há 6 anos sem nunca ter perguntado o currículo dela. Mas para você entender essa cena, minha filha, eu preciso te levar 6 anos para trás. Para um jantar de 15 de outubro de 2019, em Higienópolis. Quando uma mineira de Bocaiúva entrou pela primeira vez no apartamento da Vivian. E ouviu, 3 horas depois, a sogra dela apresentar a ela como a moça que ajuda o Henrique em casa. Asterisco, asterisco, asterisco. Tem mulher na vida, fia, que estuda outra mulher como pesquisadora estuda objeto. Não por maldade. Por sobrevivência intelectual. Diana fez isso 6 anos. Eu, juíza velha, sei reconhecer essa paciência. Vamos voltar. 15 de outubro de 2009. Terça-feira, 20 horas em ponto. O ar dentro do apartamento da Rua Maranhão, número 408, em Higienópolis, estava carregado com o aroma inconfundível de lírios frescos e a tensão abafada de uma diplomacia que não podia falhar. Era o 6º andar do edifício solar das Acácias. Vivian Bertolucci Albuquerque, uma mulher que parecia esculpida em mármore de Carrara, finalmente cedera após 8 meses de insistência do filho, Henrique. Ele queria apresentar Diana, a mulher que trouxera de volta de Londres em julho. Vivian cedeu, mas fez questão de compor o cenário. A mesa de 12 lugares estava impecavelmente posta com porcelanas Wedgwood e as taças Riedel, que brilhavam sob a luz do lustre de cristal. A lista de convidados era um manifesto de status: 3 professores titulares da Sociologia da USP, 2 pesquisadores renomados do SEBRAP. O diretor da editora Schwartz, uma editora-chefe influente e 2 colegas do Itaú BBA com suas respectivas esposas. Diana chegou de táxi com Henrique. Quando a porta se abriu, ela surgiu com um ar leve e natural, como uma brisa fresca de outono, vestindo um simples vestido azul marinho de algodão comprado na loja Renner, no Centro Comercial Pinheiros, e sandálias havaianas pretas. Sua maquiagem era leve e discreta, realçando a beleza interior de uma intelectual. Brincos de diamante acentuavam seu elegante traje. Seus volumosos cabelos negros estavam presos em um coque com algumas mechas sutis, fazendo-a brilhar à sua maneira, sem ostentação. Henrique, de 38 anos, que caminhava ao lado de Diana e atualmente é gerente de produto no Itaú BBA, irradiava alegria e um sorriso radiante ao ver a bela mulher com quem estava prestes a se casar. Seu terno cinza parecia apertado demais para a ansiedade que tentava esconder após uma calorada discussão telefônica com sua mãe apenas 2 horas antes. Henrique, Di entra. Minha mãe está ali na sala. Diana, sussurrando com as mãos frias estou com um receio terrível. Você prometeu que tinha contado para ela quem eu sou, o que eu faço. Henrique, Diana, eu contei que você voltou de Londres, que é socióloga. Eu não detalhei o currículo acadêmico, entende? Minha mãe não é de perguntar detalhes técnicos. Fica tranquila. Diana, isso vai ficar muito estranho.
Henrique, segurando os ombros dela, tentando forçar uma calma que ele não tinha. Diana, por favor. Só hoje. Passe por essa apresentação. Eu te juro que depois a gente ajusta as pontas. Diana suspirou, um suspiro que parecia vir de uma alma acostumada a lidar com a complexidade humana. Entrou na sala. Vivian estava junto ao bar, uma taça de Velviclicot na mão direita e pequenos pontos de brilhante nas orelhas que custavam mais do que todo o enxoval que Diana vestia. Vivian, Henrique querido. E essa moça que chegou com você é? Henrique, mãe, está é a Diana, minha namorada. Eu falei dela para você 3 meses atrás, lembra? Vivian, sim. Diana. Boa noite, querida. Entre, por favor. Está com fome? Diana, boa noite, Dona Vivian. É um prazer conhecê-la. Vivian estendeu a mão com um aperto rápido, gélido. Os olhos dela funcionaram como um scanner de alta precisão. Registraram a Havaianas, o vestido da Renner, a ausência de cosméticos e a simplicidade quase ofensiva para aquele salão. Ela sorriu, um sorriso fino, treinado em 40 anos de jantares de gala naquela vizinhança. Vivian, Henrique me contou que você voltou de Londres recentemente. Foi para um curso de inglês, querida? Henrique logo atrás cobriu a boca com a mão, sentindo a armadilha se fechar. Diana sentiu o sangue subir, mas manteve a voz mansa, uma calma mineira que desarmava qualquer tentativa de grosseria. Diana, na verdade, Dona Vivian, eu morei em Londres por 6 anos. Estava lá para concluir. Vivian, cortando-a no ar. Diana, querida, venha cá. Quero lhe apresentar Heloísa Mascarenhas, esposa do desembargador. Heloísa está é a Diana, namorada do Henrique. Ela está começando a vida no Brasil agora, e o Henrique tem ajudado a moça a se ambientar. Começando a vida no Brasil. Diana, com um PhD pela LSE prestes a ser homologado, engoliu a frase. Ela sorriu e apertou a mão de Heloísa, que a avaliou com o mesmo olhar predador de Vivian. Henrique, do canto, virou-se para a parede, escondendo o rosto entre os dedos. A vergonha dele era um espelho da minha própria covardia naquela época. Às 22h35, o café e a sobremesa, uma tortinha de limão da confeitaria Dama foram servidos. O professor Marcelo Vidigal, da Sociologia USP, um homem de 62 anos que não costumava ignorar perguntas, virou-se para Diana. Marcelo, e você, Diana, o que faz por aqui? Trabalha com algo? Diana abriu a boca para responder, mas Vivian, da cabeceira, interceptou o ar com uma leveza perigosa. Vivian, ou Marcelo, deixe a moça. Como eu disse, ela está começando a vida aqui. O Henrique está dando uma força para ela se ambientar. Aceita mais um pouquinho de vinho? Marcelo assentiu, visivelmente confuso, mas não insistiu. Henrique, ao lado de Diana, apertou a coxa dela sob a mesa, um pedido de desculpas mudo. Diana devolveu um sorriso. Ela não corrigiu a sogra. Comeu a torta devagar, observando a Vivian com o canto dos olhos. Foi naquele segundo, entre uma garfada cítrica e outra, que algo mudou. Diana entendeu que aquela noite não era apenas um jantar. Era o início de um campo de observação. Ela passaria os próximos anos estudando aquela mulher como um objeto antropológico. Em silêncio. Em vestido de marca popular, pelo bem do casamento que ainda nem começara. No táxi de volta para Pinheiros, a máscara de paciência de Diana finalmente deu lugar à frustração de Henrique. Henrique, Diana, pelo amor de Deus, por que você não respondeu? Por que não disse que tem um PhD pela LSE? Diana, sua mãe me cortou antes de eu completar a frase. Se eu retrucasse, pareceria uma briga. Eu não vim aqui para causar um escândalo no meio da sua família.
Henrique, eu vou ligar para ela agora mesmo. Vou contar tudo, colocar os pingos nos is. Diana não, hein? Não conte. Por favor, Henrique, como não? Você é minha esposa, vai ser minha esposa. Você não é um espécime de pesquisa para minha mãe tratar com condescendência. Diana, Henrique, escuta. Sua mãe acabou de me chamar de moça que está começando a vida. Você acha mesmo que ela vai aceitar a verdade numa conversa de 5 minutos? Vai ser pior. Confie em mim. Henrique brigou por 3 noites. Mas Diana, com a calma de quem aprendeu no sertão de Bocaiúva que algumas guerras se vencem na base da resistência, conseguiu o que queria. Henrique guardou o segredo. Por 6 meses, ele jurou. Mas os 6 meses, minha filha, viraram 6 anos de um teatro cotidiano onde a verdade era uma estranha proibida de entrar na sala de jantar. Vamos fazer uma pausa e desfrutar de uma deliciosa xícara de café enquanto refletimos sobre a parte 1, meu caro amigo. Como juiz, testemunhei muitos casamentos construídos sobre fundamentos irracionais, originados unicamente do medo de perder o amor. Esses casamentos aparentemente pacíficos e felizes revelarão muitos aspectos ocultos da verdadeira natureza e dos pensamentos imprevisíveis de seus membros. Vamos continuar na próxima parte. Janeiro de 2020. O casamento no civil, realizado em 15 de dezembro do ano janeiro de 2020. A cerimônia oficial de casamento civil foi realizada no Cartório de Registro Civil de Vergueiro. Uma cerimônia simples e discreta de 15 minutos. Totalmente desprovida de ostentação, o mínimo aceitável para alguém com um sobrenome nobre. Vivian, vestindo um casaco cinza escuro. Com o rosto claramente demonstrando desagrado e insatisfação, comentou: casamento sem recepção parece ser para quem esconde alguma coisa. Disparou para Henrique em um tom áspero, porém educado, como se estivesse tomando um chá da tarde. Em uma noite fria de janeiro, enquanto Henrique arrumava seu escritório em seu apartamento em Pinheiros, encontrou por acaso uma caixa de papelão que Diana havia trazido de Londres e que permanecia fechada. Dentro, entre livros de capa dura e roupas de inverno, estavam 3 periódicos acadêmicos, as edições de 2016, 2017 e 2018 do Journal of Urban Sociology. Na capa, o nome, Diana Pestana. Ele folheou. Em cada uma das 3 encontrou artigos assinados por ela como autora principal, repletos de citações de Bourdieu, Sennett e Saskia Sassen, além de parcerias com nomes ilustres de Cambridge e Oxford. Henrique sentiu o estômago revirar. Saiu do escritório e encontrou Diana na cozinha, lavando a louça com uma tranquilidade que agora parecia uma afronta. Henrique, Diana. O que é isso? PhD na LSE? 3 publicações no jornal mais conceituado do mundo? Por que você nunca me disse? Diana, desligando a torneira, enxugando as mãos com uma calma glacial, eu ia te contar. Mas você nunca perguntou os detalhes. Você perguntou se eu era socióloga e eu disse que sim. Você assumiu que era uma graduação simples. Eu não corrigi. Henrique, isso é cruel, Diana. Você fez de propósito. Diana, sentando-se sem desviar o olhar, sim, eu fiz. Eu queria saber se a sua família valorizaria a minha essência, não o meu título. Sua mãe me chamou de moça que está começando a vida. Eu estou estudando essa mulher, Eu não vou apresentar um diploma como se fosse um passaporte de validação. Quem precisa provar que pertence a um lugar é quem tem dúvida. Eu não tenho dúvida sobre quem eu sou. Mas a sua mãe, essa tem muitas. Henrique cobriu o rosto, derrotado pela lucidez dela. Diana aproximou-se, abraçando-o por trás, o rosto encostado entre as omoplatas dele. Diana, eu te amo. Mas preciso fazer isso por 6 meses.
É o tempo de eu coletar dados para um estudo que já escrevi inteirinho na minha cabeça. Henrique, um estudo? Você vai publicar um paper sobre a minha mãe? Diana, anônimo. Sem nomes, sem cidade. Etnografia imersiva. É legítimo. Você não conta nada, Vivian não saberá de nada. Confie em mim. Henrique levou 3 semanas para aceitar. Ele aceitou porque a amava mais do que temia a sanha da mãe. Mas cada jantar de Higienópolis dali em diante foi um pedágio pago com a própria alma. No dia 4 de março de 2020, Vivian organizou um jantar para 14 pessoas. Apresentou Diana para a deputada Maria Helena Pacheco, do PSDB. Vivian, Maria Helena, está é a Diana, a moça do Henrique. Ela trabalha em casa, por enquanto, ajudando o Henrique a se organizar. Logo a gente arranja algo para ela. Henrique, num canto da sala, virou-se para a parede, fechando os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mais tarde, no corredor, ele confrontou a mãe. Henrique, mãe, por que a senhora disse isso? A Diana tem um doutorado. Vivian, Henrique, não me venha com dramas. Eu não vou expor a sua namorada com sotaque mineiro forte para uma deputada estadual. Eu te poupei a ela. Não se vexa. O padrão se repetiu por 6 anos. 32 vezes. Eu tenho aqui a lista numerada que Diana mantinha numa planilha secreta de Excel. Jantar 17. Vivian para Patrícia Sintra Bittencourt. Essa é a moça do Henrique. Mineirinha querida, tá aprendendo a se virar em São Paulo. Jantar 23. Vivian para Carlos Mauad. Diana é nora interiorana. Tem bom coração, sabe receber. Jantar 26. Vivian para Tatiana Lessa. A Diana é a nora caipira que eu te falei. Não foi para a faculdade, mas tem mãos boas. Este último foi o estupim. Henrique brigou durante 3 horas pelo telefone. Vivian chorou, alegando ser um lapso, mas nunca ligou para corrigir. Em casa, Henrique desabava no banheiro. Diana segurava a mão dele, repetindo como um mantra, aguenta. Só mais um pouco. Enquanto isso, em silêncio, na sala do apartamento de Pinheiros, Diana escrevia. Caderno verde tilibra, caneta Bic preta. Ela esperava Henrique dormir para, à luz de um abajur solitário, registrar as nuances daquela elite. Em 4 anos, acumulou 616 páginas de observações etnográficas. Em maio de 2023, a tese ganhou forma. Título provisório: Microagressões maternas na elite paulistana, um estudo etnográfico imersivo, 2019 a 2025. A nota de agradecimento no final da página 47 dizia, com a descrição mineira que a definia. Agradeço a participante número 1 desse estudo, cuja paciência involuntária permitiu observação prolongada sem comprometimento ético. Dado que a participante manifestou, em diversas ocasiões, considerar a pesquisadora uma pessoa de nenhuma relevância intelectual. Eu, como juíza, li aquele paper antes da defesa. Sorri com uma ponta de melancolia. Eu sei reconhecer uma sentença bem escrita, e a Diana não apenas escreveu um estudo, ela escreveu o veredito de 6 anos de uma vida inteira de aparências. Meu amor, existem mulheres que planejam suas estratégias por 6 anos. Não por vingança, mas simplesmente para sobreviver. Diana era uma dessas mulheres. Vivian, com sua arrogância de porcelana Vegvoord, nunca percebeu o muro que se erguia ao seu redor. Mas Henrique percebeu. E dia após dia, ele carregava o fardo de um homem dividido entre 2 mulheres que amava, mas com quem nunca se falava, nem mesmo uma única língua. Curioso para saber o quão cativante será o próximo capítulo? Fique ligado! Eu vou te contar agora um episódio decisivo que aconteceu em novembro de 2024, 7 meses exatos antes da defesa da tese de Vivian.
Eu relato isso porque foi exatamente nessa tarde que alguma coisa muito profunda e inadiável se estilhaçou dentro do Henrique. O limite havia chegado. Era um almoço de domingo na casa da tia Dora Bertolucci, uma mansão imponente no coração do Pacaembu. Celebrava-se o aniversário do primo Theo. Estavam ali Vivian, Henrique, Diana e mais 18 parentes da ala Bertolucci, o clã que respirava a aristocracia paulistana. Diana, com a sua doçura que muitos confundiam com submissão, foi direto para a cozinha de Dora para ajudar a equipe com a sobremesa, um bolo de fubá com erva doce. Vivian permaneceu no centro da sala de estar, reinando com uma taça na mão. Henrique, precisando de um momento de silêncio, subiu ao segundo andar para usar o lavabo. Ao retornar pelo corredor revestido de madeira nobre, ele passou rente à porta do escritório de Theo, que estava entreaberta. Foi então que as vozes escaparam pela fresta. Eram Vivian e Dora, sussurrando. O tipo de sussurro perigoso que corta o ar como uma navalha invisível. Dora, Vivian, falando sério agora. Eu acho que tu pega muito no pé da Diana. Eu vi outro dia, no jantar da Cíntia, que tu apresentou a menina de novo como moça simples. Vivian, pelo amor de Deus, a moça é tua nora há 5 anos. Já passou da hora de parar com isso. Vivian, Dora, tu não entende as regras da roda. Um sotaque mineiro forte, daquele jeito arrastado, no ambiente da elite paulistana é um fator desclassificador automático. Eu poupo a menina do constrangimento. Se eu a apresento como socióloga, os intelectuais da USP vão querer saber onde ela fez a graduação. E aí, o que acontece? Ela vai ter que confessar em voz alta que estudou na UFMG ou, pior ainda, em alguma faculdade perdida em Montes Claros. Vai ser uma humilhação para ela. Eu evito. Dora, Vivian, isso é mentira tua. Pura mentira. Tu inventa essa desculpa de proteção, só para justificar o que tu realmente sente por dentro. Tu acha que o Henrique casou muito abaixo do nível dele? Admite de uma vez. Vivian, Dora, eu admito. Sim. Eu acho. O Henrique está beirando os 40 anos, ganha uma fortuna no Itaú, tem cargo de diretoria. Ele podia ter casado com uma Bittencourt Mascarenhas com uma Camargo Andrade. E ele me aparece com uma mineira de Bocaiúva, uma cidade que eu sequer sei apontar no mapa. Eu a aceito aqui dentro de casa porque ela é esposa do meu filho, mas eu não vou exibir o erro dele em jantares de gente importante. Nunca. Henrique, escorado na parede do corredor escuro do segundo andar, fechou os olhos. As lágrimas escorreram quentes e silenciosas pelo rosto. Ele afundou a mão no bolso direito do paletó de linho e tirou o velho terço de contas de cocô preto que carregava consigo desde a primeira comunhão. Ele apertou aquele terço na palma da mão com tanta fúria que as contas chegaram a cravar na pele, deixando marcas avermelhadas. Com um único empurrão violento ele escancarou a porta do escritório. Henrique, mãe, Vivian e Dora deram um salto. O rosto de Vivian perdeu completamente a cor, mas a vaidade de Higienópolis tentou criar uma rota de fuga imediata. Vivian, filho. Que susto! Eu e a tua tia estávamos justamente falando que Henrique, mãe. Cala a boca. Por uma única vez na sua vida, cala a boca. Foi o primeiro grito. 38 anos de vida, e Henrique nunca havia erguido a voz para a mãe. Vivian recuou meio passo, perplexa. A taça de cristal que segurava tremeu tanto que o espumante chegou a respingar no carpete. Vivian, Henrique. Não ouse falar assim comigo. Henrique, mãe, eu já te pedi isso 5 vezes. 5 vezes, cara a cara, ao longo de 5 anos. Eu implorei para a senhora parar de humilhar a Diana. E a senhora não parou. Pelo contrário,
A senhora afundou ainda mais a faca. Vivian, filho, você não entende. Eu a protejo. Eu não humilho a sua esposa. Eu a protejo desse meio cruel. Henrique, protege o caralho, mãe. Dora levou as duas mãos à boca, abafando um engasgo. Henrique nunca, em toda a sua existência polida de executivo, havia soltado um palavrão na frente da matriarca. Henrique, mãe. A senhora não protege absolutamente ninguém. A senhora envergonha. Envergonha a Diana, envergonha a mim e envergonha a si mesma com essa soberba ridícula. E eu não estou mais conseguindo suportar. Eu acordo de madrugada com o peito apertado. Eu não consigo defender a minha esposa como um homem deve fazer, porque toda vez que eu tento, a senhora me corta pela raiz. Eu fui um covarde, mãe. Eu permiti isso porque a senhora é minha mãe. Mas acabou. Eu não vou permitir mais. Foi a última vez. Se a senhora voltar a apresentar a Diana com esse seu tom rebaixado para mais uma única pessoa no mundo, eu corto relações. Eu corto contato com a senhora. 6 meses de cara. Para começar. Vivian, com a voz trêmula de pânico real, e Henrique. Você não teria coragem de cortar a sua própria mãe. Henrique, eu teria mãe. E eu vou ter. Eu tenho 38 anos, eu já sou dono do meu nariz. Acabou esse teatro. Ele girou os calcanhares e bateu a porta do escritório com um estrondo que fez o quadro de Tarsila do Amaral tremer na parede. Desceu a escada, irrompeu na cozinha e segurou o pulso de Diana bem no meio do processo do bolo de fubá. Henrique, vem. A gente vai embora daqui agora. Diana, hein, calma. O que foi? Eu tô no meio da massa, Henrique, Diana. Vamos. Por favor. Vamos. Diana olhou para o rosto desfigurado do marido. A palidez dele contava tudo. Ela soltou a colher de pau, limpou as mãos no avental, recolheu a bolsa e o acompanhou. Saíram da mansão do Pacaembu sem proferir uma única despedida. No trajeto de volta para Pinheiros, pela marginal Tietê, Henrique segurava o volante de couro do BMW com tanta força que as articulações dos dedos pareciam prestes a rasgar a pele. Diana, no banco do carona, estudou a tensão no ar por 3 quilômetros exatos antes de romper o silêncio. Diana, o que aconteceu lá em cima? Henrique não aguentou. Acionou a seta, jogou o carro para o acostamento da marginal, puxou o freio de mão e desabou sobre o volante. Ele chorou. Não um choro controlado, mas um soluço rasgado dolorido, o pranto de um homem forte que havia carregado o peso de um castelo de mentiras por meia década. Henrique, Diana, a minha mãe acabou de confessar para tia Dora, com todas as letras, que acha que eu casei abaixo do meu nível. Ela acha que você é o meu grande erro, Diana. Um erro social. E ela diz que me protege do meu erro quando te apresenta como uma moça simples. Diana ficou paralisada por 10 segundos. Uma eternidade silenciosa no banco de couro. Depois, ergueu a mão esquerda e tocou suavemente a nuca do marido. Não falou nada por 1 minuto inteiro, apenas o confortou com a presença física. Diana, Henrique, diga. Diana, eu te amo, Henrique. Eu não sou o erro de ninguém. E a sua mãe vai descobrir isso de uma vez por todas em junho. Você aguenta mais 7 meses comigo? Eu te juro que vale a pena. Depois, se for preciso, eu mesma te ajudo a cortar laços com ela. Mas eu te peço, me dê 7 meses. Henrique, Diana, eu já cortei com ela lá em cima hoje. Eu prometi que se ela fizer isso mais uma vez, são 6 meses de gelo. Diana, escuta. Não corte. Não dê esse tipo de castigo agora. Deixa ela cair pelo próprio peso. Deixa a queda ser pedagógica.
Um castigo dado pelo filho num acesso de raiva, ela esquece em 3 meses e coloca a culpa em mim. Mas uma queda pedagógica, Henrique. Essa marca para sempre. Henrique ergueu o rosto inchado. Não compreendeu de imediato o que a esposa estava tramando. Diana então sorriu, aquele sorriso sutil, contido e brilhante das mulheres do sertão mineiro. Diana, hein? A defesa da tese de doutorado da sua mãe é no dia 18 de junho. O tema é Sociologia Urbana. E eu fui oficialmente convocada como examinadora externa nesta semana. Eu, Henrique, serei a terceira avaliadora da banca da sua mãe. Henrique, Diana, não, cancela isso. Cancela agora. Diana, eu não vou destruir a sua mãe, Henrique. Eu serei apenas quem eu sempre fui, uma socióloga com um PhD de Oxford. Pela primeira vez em 6 anos, serei eu mesma dentro de uma sala. Sem disfarces, sem vestido da Renner. Eu serei gentil e técnica, eu te juro. Mas eu vou estar lá sentada naquela mesa. Henrique fechou os olhos. Esfregou o rosto com as 2 mãos, numa tentativa inútil de apagar a realidade que estava prestes a colidir com a mãe. Ligou o carro, voltou para o asfalto da Marginal e dirigiu até Pinheiros em silêncio sepulcral. Naquela mesma noite, por volta das 23 horas, o meu celular tocou. Eu, Lúcia, como presidente daquela banca de avaliação, atendi. Era ele pedindo algo que beirava o desespero. Henrique, doutora Lúcia, me desculpe a hora. Eu sou o Henrique Bertolucci Albuquerque, marido da Diana. Eu sei perfeitamente que a composição da banca já está fechada e que as regras são rígidas. Mas eu te ligo para pedir apenas uma coisa. Por favor, no dia da defesa, cuida da minha mãe. A Diana sabe se conduzir, ela será implacável na técnica, mas a minha mãe, ela vai sofrer uma queda de uma altura imensurável. Ela vai desabar de um abismo que ela mesma cavou, e eu não vou ter estômago para estar lá na plateia segurando a mão dela. Cuida da queda dela por mim, doutora. Por favor. E eu, fia, que sou uma juíza velha com 25 anos de magistratura nas costas, acostumada a lidar com o pior do ser humano, prometi. Anota isso, só. Pega o lenço. Tem homem nesta vida que padece no meio de um fogo cruzado justamente porque tem um coração grande demais para deixar de amar 2 mulheres tão opostas. O Henrique era esse homem. Ele me pediu na calada da noite para colher o tombo de uma mãe que o havia humilhado por anos. Aquele pedido, minha filha, eu carreguei no peito. Foi a súplica de um filho maduro que tenta salvar a mulher que, no fundo, ele havia passado a desprezar. O relógio digital cravava 14 horas e 28 minutos. A sala 105 do prédio da FFLCH na Universidade de São Paulo estava com um ar denso, pesado, carregado daquela eletricidade invisível que antecede as grandes tempestades. Vivian Bertolucci Albuquerque estava de pé, atrás do púlpito de madeira clara, há exatos 6 minutos. Suando frio sob o taier impecável enquanto defendia o primeiro capítulo de sua tese. A obra, encadernada em capa dura, carregava o título Hierarquia Social na Metrópole Paulista, Análise das Estruturas de Dominação Cultural na Elite Intelectual de São Paulo entre 1990 e 2020. Eram 184 páginas de um trabalho no qual Vivian havia sangrado os últimos 4 anos de sua vida de privilégios. Nas linhas daquela pesquisa, ela citava Pierre Bourdieu 32 vezes, invocava Richard Sennett 17 vezes, apoiava-se em Saskia Sassen em 11 ocasiões. A teoria era um escudo de luxo, mas, na prática, a defesa corria mal desde o exato segundo em que ela abriu a boca. A matriarca de Higienópolis gaguejou 3 vezes logo na introdução do capítulo 1. Suas mãos, adornadas com anéis de família, tremiam levemente ao buscar o copo de água,
do qual bebeu 4 vezes num espaço curtíssimo de tempo. Ela procurava com os olhos vidrados de pânico contido o rosto de Diana. Olhou para Nora 11 vezes. Mas Diana não devolvia o olhar. A moça simples do interior mantinha a cabeça baixa, a expressão plácida e indecifrável, anotando calmamente cada observação com uma caneta Bic preta nas páginas do seu inseparável caderno verde tilibra. A indiferença acadêmica de Diana era uma tortura psicológica calculada. 15h06. Vivian terminou a apresentação inicial, a voz falhando na última sílaba. Eu, Lúcia, na qualidade de presidente da banca, tomei o microfone e abri a fase de arguição. O Dr. Paulo Arantes foi o primeiro a atacar. 15 minutos de escrutínio. Foram perguntas técnicas, secas, voltadas estritamente para a metodologia aplicada. Vivian respirou fundo, ajeitou a postura e respondeu razoavelmente bem. Ela sabia se defender no campo técnico. 15h22. Chegou a minha vez. Gastei 20 minutos cravados apertando os conceitos de Bourdieu. Vivian, nadando na sua área de maior domínio, respondeu de forma satisfatória. O alívio ameaçou despontar no rosto dela. Mas os relógios não perdoam, fia. 15h43. A vez da terceira e mais temida examinadora. Lúcia, passo agora a palavra à professora doutora Diana Albuquerque Pestana. A senhora tem a palavra, professora. Diana levantou-se, muito devagar. O som da sola de borracha da sua sandália havaianas preta batendo contra o piso encerado da USP ecoou na sala silenciosa como o bater de um martelo judicial. Os 28 espectadores presentes na plateia, sentindo a mudança brusca na pressão atmosférica, inclinaram os troncos para a frente. Na quinta fileira, Henrique estava pálido. Ele afundou a mão no bolso do paletó, agarrou o terço de cocô preto da primeira comunhão e fechou os olhos com força, preparando-se para o impacto. Diana pegou o microfone. A voz dela preencheu a sala. Mansa com aquele sotaque mineiro redondo e aveludado, mas revestida de um aço inoxidável e de uma firmeza absoluta. Diana, professora Vivian. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo seu trabalho minucioso. Eu tenho apenas 3 perguntas para a senhora. E eu farei uma de cada vez para que não nos percamos. Pode levar o tempo que precisar para elaborar a sua resposta. Vivian assentiu com a cabeça, os lábios apertados. Bebeu mais um gole de água. As mãos agora tremiam visivelmente. Diana, pergunta primeira. A senhora cita o sociólogo Pierre Bourdieu 32 vezes ao longo da sua tese. Eu mesma contei. No entanto, em nenhum momento das 184 páginas, a senhora menciona o conceito desenvolvido por ele em 1979, na obra La Distinction, referente à violência simbólica doméstica. A senhora poderia justificar para esta banca a ausência de um marco teórico tão fundamental? Vivian engoliu seco. Ela olhou para mim. Olhou para o Paulo. Voltou o olhar arregalado para Diana. Quando a voz saiu, o verniz de Higienópolis estava rachado. Vivian, doutora Diana, veja bem, eu considerei o conceito na fase de pesquisa, mas achei tangencial ao escopo central da minha tese. Diana, sem alterar um decibel da voz, tangencial, professora? A senhora se propõe a analisar a hierarquia social na metrópole paulista e considerou tangencial justamente o conceito que descreve de forma clínica como essas mesmas hierarquias se reproduzem e se mantêm dentro das paredes da casa burguesa? Este é, sob qualquer lente sociológica, o conceito mais central para a estrutura da sua tese. A senhora teria como elaborar essa sua decisão? Vivian gaguejou solto. Bebeu mais água, quase engasgando.
Folheou as páginas da própria tese de forma caótica, procurando uma tábua de salvação que não existia nos papéis. Voltou a olhar para Diana, completamente desarmada. Vivian, doutora Diana, eu não tenho como lhe responder de forma precisa agora. Mas eu vou anotar como uma observação pertinente para a revisão final. Diana, obrigada, professora. Pergunta segunda. Diana fez uma pausa estratégica de 3 segundos. Eu, sentada na cadeira da presidência, sentia o ar daquela sala 105 espesso e quente, pesado como o ar de uma cozinha de fazenda com um fogão a lenha aceso no máximo. Diana, a senhora analisa a elite paulistana e cito as suas palavras, de fora para dentro, observando os padrões de comportamento dela em ambientes públicos. Mas a senhora não considera em momento algum o que ocorre dentro da casa burguesa, longe dos olhos públicos e do julgamento social. A senhora chegou a considerar na sua matriz o caso em que membros dessa mesma elite praticam microagressões simbólicas diárias na própria residência, sem saberem que estão, na verdade, sob observação acadêmica. Esse é um blind spot, um ponto cego metodológico muito significativo no seu trabalho. A senhora pensou nele? O sangue drenou do rosto de Vivian. Ela gelou da cabeça aos pés. Seus olhos abandonaram a banca e viajaram em desespero pelo auditório, até encontrarem a figura de Henrique na quinta fileira. Henrique sustentou o olhar da mãe por 3 longos segundos. Ele não desviou o rosto, não suavizou a expressão. Ele apenas permitiu que ela visse a aprovação tácita dele para a guilhotina. Vivian piscou derrotada e voltou para o microfone. Vivian, doutora Diana, eu confesso que eu não considerei essa dimensão na tese. Eu reconheço publicamente a limitação. Diana, obrigada, professora. Terceira e última pergunta. Diana abaixou os olhos e folheou a tese encadernada até a página 112. Encontrou o parágrafo grifado a lápis e leu em voz alta com a clareza de um veredito. Diana, a senhora escreve na página 112. E eu cito ipsis literis, a empregada doméstica representa a fronteira invisível da casa burguesa. Lembrando aos habitantes onde começa e onde termina o espaço de classe. É uma frase muito bem escrita, professora. Uma constatação afiada. Tese boa. Diana fez uma nova pausa. Dessa vez 4 segundos de silêncio mortal. Atrás do púlpito, Vivian apertou a madeira com os 2 braços. Os nós dos seus dedos estavam completamente brancos pela falta de circulação. Diana, diante dessa premissa, eu lhe pergunto, a senhora considerou que essa fronteira invisível, professora, pode estar dentro da própria família? Que uma nora interiorana, vinda de outra classe e com um sotaque mineiro forte. Pode ser tratada simbolicamente como uma empregada doméstica por uma sogra paulistana de Higienópolis que se recusa a distinguir entre as duas pelo preconceito do sotaque? E mais que essa mesma nora, ao ser tratada assim de forma sistemática por 6 anos, pode estar conduzindo uma rigorosa etnografia imersiva sobre essa mesma sogra sem que ela sequer desconfie? Essa hipótese comportamental cabe no marco teórico da senhora? Silêncio absoluto. 28 espectadores seguraram o fôlego em uníssono. O ar parou de circular. O único ruído no ambiente era o rangido rítmico e baixinho do velho ventilador de teto da sala 105. Lá fora, o canto agudo de um quero-quero cortava a grama do jardim da FFLCH, alheio ao massacre acadêmico. Vivian olhou fixamente para Diana. Os olhos da matriarca se encheram de água, as lágrimas dançando na borda, mas ela não permitiu que uma única gota derramasse. Ela tem aço por dentro da espinha, como eu já havia notado.
Ela apertou a madeira do púlpito com ainda mais força. A sua pasta de couro marrom, repousada na base inclinada, escorregou meio centímetro para a direita. Vivian puxou o ar para os pulmões 3 vezes, buscando os cacos da sua dignidade. Vivian, num sussurro que ecoou alto no microfone, doutora Diana. A hipótese que a senhora levanta ela é plausível. Sim. Eu a reconheço. Diana, muito obrigada, professora Vivian. Eu estou satisfeita. Não tenho mais nenhuma pergunta. Diana sentou-se lentamente, acomodando a saia de algodão. Pousou o microfone sobre a mesa com delicadeza, destampou a sua garrafinha de água Crystal e bebeu pequenos goles. Eu observei as mãos dela. Não havia um único tremor. Eu, do alto da minha posição. Puxei a caneta tinteiro e anotei na ata oficial da banca. Examinadora externa conduziu a arguição de forma firme. Ética e tecnicamente irrepreensível. Na quinta fileira, Henrique não aguentou o peso da catarse. Ele baixou a cabeça e escondeu o rosto entre os joelhos. Ele não chorou ali dentro da sala. Guardou as lágrimas rasgadas para chorar na solidão de depois. Eu encerrei a defesa do trabalho às 16h08. A banca examinadora se levantou e caminhou até a pequena sala anexa para deliberar a portas fechadas. Diana foi a primeira a votar, aprovada, mas com ressalvas estruturais fortes. O Dr. Paulo votou pela aprovação. Eu votei pela aprovação. A Vivian Bertolucci Albuquerque havia passado. Mas ela havia passado sangrando por cada poro do seu orgulho. Quando eu abri a porta e voltei ao auditório para anunciar o resultado formal, o púlpito estava vazio. Vivian já havia recolhido a pasta e saído. Ela não teve forças para esperar a leitura da nota oficial. Desceu as escadas correndo e fugiu para o estacionamento da universidade. Henrique foi atrás dela. Ele alcançou a mãe exatamente no momento em que ela destrancava a porta do seu Audi A4 preto. Henrique, mãe? Vivian, com as costas viradas para o filho, a voz destroçada. Henrique. Henrique, mãe, eu quero que a senhora saiba. Eu sabia de tudo. Eu sabia da verdade sobre a Diana há 5 anos e 8 meses. A Diana me implorou e me proibiu de contar o segredo. E eu obedeci. Eu obedeci porque eu amo as duas de uma forma que me rasgou no meio. E eu obedeci porque, no fundo, eu sou um homem fraco e evitei o confronto com a senhora. Eu te peço perdão, mãe. Perdão por essa minha fraqueza. Vivian, abrindo a porta do carro, escondendo o rosto atrás da lataria. Henrique, me deixa hoje. Só me deixa sozinha pelo resto de hoje. Amanhã a gente tenta conversar. Henrique recuou os ombros e não insistiu. A queda tinha sido colossal. Vivian assumiu o volante, pisou no acelerador e dirigiu a esmo até as ruas arborizadas de Higienópolis. Ela se trancou no apartamento de 400 metros quadrados e não atendeu o interfone, nem o celular, por 3 dias inteiros. A etnografia de Diana havia implodido o castelo. Aprenda uma coisa, fia. Algumas defesas de tese dentro da academia são, na verdade, tribunais da Inquisição e processos judiciais sofisticados disfarçados de ciência. Eu já presidi mais de 40 bancas em 7 anos ensinando na USP, mas te dou a minha palavra, nenhuma nunca teve a voltagem daquela tarde. Saí da sala 105 com o peito apertado, o ardor da tragédia familiar pesando no meu paletó. E a promessa de misericórdia que eu havia feito ao Henrique pelo telefone 7 meses antes? Só. Essa eu teria que cumprir muito em breve, porque o tombo da matriarca estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde a asfixia acadêmica na sala da USP. Estávamos em julho de 2025. Vivian Bertolucci Albuquerque, recolhendo os cacos do próprio ego. Aceitou um convite que mantinha em pé desde fevereiro, proferir a palestra de abertura do 34º Congresso Nacional de Sociologia.
no suntuoso auditório do Otton Palace Hotel, em Belo Horizonte. A matriarca acreditava piamente que aquele palco seria a sua redenção. Apesar de ter passado raspando pelas ressalvas cruéis de Diana, ela agora era, nos papéis, oficialmente doutora. O congresso ostentava 400 inscrições confirmadas. Uma plateia diversa e faminta, sociólogos de 14 universidades brasileiras, jornalistas culturais e dezenas de estudantes de pós-graduação. Vivian preparou uma apresentação milimétrica de 45 minutos, com slides de keynote elegantemente desenhados. Falaria sobre a sua tese, sobre Pierre Bourdieu, sobre a redoma da elite paulistana. Na cabeça dela, os aplausos daquele salão iriam soterrar a humilhação que engolira calada. No dia 3 de julho, às 8 da manhã, ela embarcou no voo 142 da TAM, rumo a Confins. Fez o check-in no Otton na Avenida Afonso Pena, almoçou solitária no restaurante do hotel e às 14 horas, sentou-se na primeira fila do auditório para acompanhar a conferência que antecedia a sua. A palestrante era a doutora Mércia Sampaio Almeida. 38 anos, professora titular da Universidade Federal da Bahia, com doutorado chancelado pela Sorbonne em 2018. Mércia é uma mulher negra baiana, nascida nas ladeiras do Pelourinho, filha do suor de uma empregada doméstica, e indiscutivelmente a maior especialista em desigualdade racial urbana no Brasil. Mércia discursou por 40 minutos brilhantes, sobrepondo mapas de cidades brasileiras com dados cruéis de raça e classe do IBGE de 2022. Vivian, do alto da sua redoma, tomou poucas notas, achava aquele tema lateral demais para sua sociologia de salão. Às 15h40 houve um intervalo. Vivian retocou o batom no banheiro, alinhou taier e subiu ao palco. A moderadora que a anunciou era a própria Mércia. Mércia, para nossa próxima palestra, recebo a professora doutora Vivian Bertolucci Albuquerque, recém-doutora pela USP, com uma tese sobre a hierarquia social na metrópole paulista. Seja muito bem-vinda, professora. Vivian assumiu o microfone de lapela. Sorriu para as 400 cabeças. Começou. Projetou Bourdieu, discorreu sobre a elite, estava navegando em águas calmas. Mas os relógios do destino são pontuais. Às 15h52, no minuto 11 da fala, Vivian projetou um slide com dados estatísticos e cravou. Vivian, em 2020, 17,3% da população de São Paulo se autodeclarava preta ou parda, segundo o IBGE. Esse número, quando olhamos para a elite intelectual paulistana, cai para 3,2%, evidenciando como Mércia Sampaio, atenta na primeira fileira da moderação, pegou o microfone de mão e interrompeu com a polidez de uma lâmina fria. Mércia, professora Vivian, com licença. Apenas para uma correção pontual à plateia, o dado oficial do IBGE em 2020 foi de 56,1% da população brasileira se autodeclarando preta ou parda. Na região metropolitana de São Paulo, a taxa foi de 48,7%. A senhora deve estar se confundindo com outro recorte metodológico ou um ano muito anterior. A senhora poderia ajustar a premissa para que possamos continuar? Vivian estancou. O sangue sumiu, mas o orgulho falou mais alto. Ela esboçou aquele sorriso fino, treinado para aniquilar as noras em Higienópolis, agarrou o púlpito e devolveu. Vivian, querida. Eu trabalho com esses dados em primeira mão há 20 anos. O número de 17,3% é estritamente referente à elite intelectual, e não à população geral. Talvez você ainda não tenha o tempo de carreira suficiente para fazer essa distinção. Não tem problema nenhum. A gente aprende. Foi nesse maldito querida que a soberba cavou a cova. Mércia respirou fundo. Abriu um sorriso pequeno,
O sorriso calmo e perigoso de quem aprendeu a sorrir antes de aplicar o golpe, forjado em 4 décadas sobrevivendo numa academia branca. Ela se levantou e empunhou o microfone com uma gravidade que congelou a sala. Mércia, professora Vivian, com todo o respeito. Eu defendi a minha tese de doutorado em 2018 na Sorbonne, em Paris, debruçado exatamente sobre a evolução dos dados do IBGE entre 91 e 2020, no recorte de raça e classe. Eu tenho 34 artigos publicados em periódicos internacionais sobre esse tema. Eu possuo 27 anos de carreira acadêmica formal, contando desde a graduação. A senhora tem 20 de pesquisa, conforme acabou de afirmar. Eu te admiro, professora, mas o erro estatístico é inequivocamente seu. A senhora confundiu os parâmetros. Eu lhe peço, por respeito ao rigor acadêmico, que aceite a correção e siga a sua palestra. Há 400 pessoas muito bem qualificadas te ouvindo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor de 400 almas. Eu não estava lá fisicamente, só, mas o Henrique me detalhou cada segundo depois, porque ele estava lá. Havia pegado o último voo da véspera, escondido de Diana, e sentado na fileira 22 do auditório, apenas para cumprir a promessa que fizera a si mesmo, amparar a queda da mãe. Ele viu a palidez de Vivian virar cinza. As mãos da matriarca tremeram. Ela entreabriu os lábios para tentar um revide, mas a palavra morreu na garganta seca. E foi nesse exato intervalo que o golpe de misericórdia veio da plateia. A doutora Ângela Marcondes Carvalhal, da PUC-Rio, 66 anos, virou-se para a colega na 4ª fila e sussurrou num descuido fatal. Alto demais. O microfone aberto da mesa principal captou tudo e jogou nas caixas de som. Ângela, sussurro amplificado, a Vivian sempre foi assim. Acha que ter sotaque baiano significa ter menos cérebro. Já fizeram piada da ignorância dela em 3 congressos por causa dessa postura. Não muda nunca. A voz invadiu o auditório. Vivian ouviu. Os olhos aterrorizados dela voaram para Ângela. A professora carioca levou a mão à boca, mas era tarde demais. Vivian percorreu o salão com o olhar. 400 pessoas. Algumas baixavam a cabeça de vergonha alheia. Outras sacavam os celulares. Henrique, na fileira 22, fechou os olhos. Do palco, Mércia esticou a mão para a adversária destroçada, com a dignidade que faltava à elite. Mércia, professora. Talvez seja melhor fazermos um intervalo de 15 minutos. A senhora consegue descer os degraus? Eu te acompanho. Vivian aceitou a mão da mulher negra que tentará diminuir. Não chorou no palco, porque tinha aço na espinha. Desceu os 3 degraus e sumiu pela porta lateral. O auditório mergulhou num burburinho frenético. 20 minutos se passaram. Ninguém voltou. A moderação anunciou que a palestra seria reagendada por motivos de saúde. A plateia se dispersou. Henrique correu pelos corredores até encontrar Vivian no foyer do hotel. Mércia já havia se despedido minutos antes. Vivian estava de pé, fitando o trânsito lá fora, estática. Henrique parou a 3 passos de distância, respeitando o silêncio. De repente, Vivian cruzou a porta de vidro e foi para a calçada da Avenida Afonso Pena. Fim de tarde, sol baixo, o vento cortante do inverno mineiro batendo no rosto. Ela parou no ponto de táxi, mas as pernas cederam. Vivian sentou-se na sarjeta. Vestindo terno Carolina Herrera, enfeitada com pérolas autênticas, calçando sapatos Tory Burch. Sentou-se no meio-fio sujo e empoeirado como uma criança pequena brincando com carrinhos na rua. E desabou. Chorou alto, um choro convulso, regado a soluços antigos entalados há décadas. Henrique, que havia atravessado para o outro lado da avenida, correu de volta, mas antes que alcançasse a mãe,
uma mulher desconhecida se aproximou dela. Era Dona Marlene de Souza, 63 anos, negra, baixa, vestindo um vestido florido azul bebê e segurando uma bolsa de tecido. Empregada doméstica da pensão Estrela do Sul, um hotelzinho encardido a 3 quadras dali. Marlene estava esperando o mesmo táxi. Ao ver a dondoca chorando no pó da calçada, hesitou por um segundo, mas a compaixão venceu. Tirou da bolsa um lenço de algodão branco, bordado pela cunhada Conceição em 1999, e se abaixou. Marlene, senhora, a senhora tá se sentindo bem? Vivian ergueu o rosto esculpido, agora com a maquiagem manchada de rímel. Em qualquer outro dia, ela teria recusado o toque de uma mulher como Marlene com um sorriso gélido. Mas ali, com a alma em frangalhos, ela olhou para a doméstica e viu o reflexo exato de todas as mulheres que ela havia pisado a vida inteira. O sotaque mineiro forte, a pele preta, o vestido da Marisa, as sandálias havaianas. Marlene era o alvo perfeito de seus desprezos em Higienópolis. Despida de seu império, Vivian estendeu a mão trêmula e aceitou o lenço. Vivian, obrigada, obrigada, dona. Marlene, de nada, querida. A senhora quer que eu sente um cadinho aqui do seu lado? Eu não tô com pressa, meu táxi pode esperar. Vivian, pode sentar sim, dona. Por favor. Marlene ajeitou a saia e sentou-se na sarjeta. Não fez perguntas. As duas mulheres dividiram o mesmo cimento quente por 17 minutos ininterruptos, em absoluto silêncio. Henrique, a poucos metros dali, estancou. Sentiu que aquele resgate espiritual não era papel de filho. Quando a respiração de Vivian acalmou, ela sussurrou: Vivian, dona Marlene, com licença, eu queria te perguntar uma coisa estranha. Posso? Marlene, pode perguntar, querida. Vivian, a senhora já foi humilhada na vida? Marlene soltou uma risada cansada, não de zombaria, mas da inocência pueril da pergunta. Marlene, querida, eu limpo o chão de hotel há 45 anos. A senhora tá me perguntando de humilhação? Eu fui humilhada quase todo santo dia. Por patroas, por filhos de patroas, por porteiro de prédio. A pergunta certa, fia, seria o oposto, se eu já recebi na vida um único dia de respeito completo. Vivian, chorando, dona Marlene. Eu te peço perdão. Marlene, perdão pelo quê, senhora? A senhora não me ofendeu em nada. Vivian, eu não fiz isso com a senhora, mas eu humilhei outra mulher por 6 longos anos debaixo do meu próprio teto. Esmaguei ela pelo sotaque, pela roupa, pela origem de cidade pequena. E hoje, num palco chique, uma colega me humilhou da mesma forma. Eu experimentei em 4 minutos o veneno que fiz a minha nora engolir por 6 anos. E eu não aguentei. Eu desabei no meio-fio. E quando a senhora me ofereceu esse pano limpo? Eu peguei o lenço da senhora para pedir perdão a todas as mulheres com a sua cara e o seu sotaque que eu já desprezei na minha soberba. Tá certo isso? Marlene apertou a mão de Vivian, sentindo os anéis caros contra os seus calos. Marlene, querida, o perdão de boca no asfalto não apaga o mal feito. A senhora não tem que ajoelhar para mim. Vai lá. Pega o seu avião hoje mesmo. Volta para casa. Vai olhar no olho dessa moça que a senhora maltratou. Eu te dou esse lenço de presente. Leva com a senhora, e mostra para ela que uma faxineira de hotel barato de Belo Horizonte te deu esse pano quando a senhora conheceu o fundo do poço. Vivian agarrou o lenço, fechou os olhos e depositou um beijo molhado na mão da empregada doméstica que ela conhecera há escassos 20 minutos. Henrique avançou pela calçada em silêncio. Henrique, mãe. Vivian, levantando-se do meio-fio e ajeitando o blazer, dona Marlene. Esse homem aqui é o meu filho, o Henrique. Marlene, boa tarde para você, moço. Cuida bem da senhora sua mãe. Ela tá voltando para casa hoje com uma conta muito grande para acertar dentro do peito.
Marlene levantou-se, acenou, entrou no primeiro táxi que parou e desapareceu na Avenida Afonso Pena. Vivian ficou ali, agarrada ao lenço bordado de Conceição como quem segura a última tábua de salvação num naufrágio. Anota na alma, minha filha. Tem mulher neste mundo que passa 67 anos circulando pelos salões de mármore e não aprende absolutamente nada sobre a vida. Mas que consegue aprender tudo o que importa em apenas 17 minutos, sentada no pó da calçada, dividindo meio fio com uma empregada doméstica. A dona Marlene não sabia da USP, não sabia de Bourdieu, não conhecia a Diana. Mas ela ofereceu o lenço. E, no tribunal da vida, esse pedaço de algodão barato foi mais do que suficiente para absolver uma família inteira. A viagem de volta a São Paulo aconteceu na manhã seguinte ao desastre. Henrique acompanhou a mãe no mesmo voo da Latam. O silêncio imperou na cabine, mas um milagre mudo se operou nos céus do Brasil. Esgotada, Vivian Bertolucci Albuquerque tombou a cabeça e dormiu encostada no ombro do filho durante 2 horas inteiras. Foi a primeira vez que ela se permitiu desabar em 20 anos de pose rígida. Domingo, 6 de julho de 2025. O relógio marcava 7 da manhã quando Vivian desceu de um táxi no bairro de Pinheiros. Parou diante do modesto edifício solar do Brasil, subiu de elevador até o 2º andar e bateu na porta do apartamento de Diana e Henrique. Sozinha, sem avisar, Diana girou a maçaneta. Vestia um pijama de algodão branco simples e segurava uma xícara de café fumegante. Ela piscou. Processando a imagem que o corredor revelava, a temida matriarca de Higienópolis usava um vestido floral despojado. O rosto estava completamente lavado sem um pingo de maquiagem, os cabelos soltos sem um laca de sempre. O pescoço nu sem pérolas e os pés calçando uma sandália rasteira. Prensado contra o peito, Vivian segurava aquele lenço de algodão bordado que ganhará na sarjeta. Vivian, com a voz embargada e mansa e Diana. Eu vim lhe pedir desculpas. Não pela cena da defesa acadêmica. Mas pelos 6 anos que antecederam aquela tarde. Eu fui derrotada na quinta-feira em Belo Horizonte, por uma colega brilhante que me fez sentir na carne exatamente o que eu te fiz sentir por meia década. Em 24 horas, a vida me envelheceu 10 anos. Eu posso entrar? Diana abriu a porta inteira. Não soltou nenhuma palavra afiada de revide. Apenas fez um gesto suave com a cabeça, indicando o caminho para a cozinha. A cozinha do casal era acanhada, apertada em seus 3 metros por 3,5. A mesa de fórmica branca era rodeada por 4 cadeiras de madeira. Não havia grandeza, não havia lustres. Numa das paredes, 3 fotografias emolduradas resumiam a vida. A primeira, Diana com 2 anos no colo da mãe em Bocaiúva. A segunda, ela radiante defendendo o PhD no Old Theatre da LSE em 2018. E a terceira, o casamento civil no cartório do Vergueiro. Vivian observou as fotos em silêncio por 10 segundos. Em 6 anos, ela nunca havia pisado ali. Henrique sempre a encontrava em restaurantes ou na mansão, porque Vivian recusava os convites alegando que o apartamento dos jovens era pequeno demais para receber gente da sua idade. Diana serviu uma xícara de café preto, feito no coador de pano, pó da São Brás, peneirado 3 vezes do jeito mineiro. Vivian sentou-se. Olhou para o líquido escuro. Olhou para Nora. Vivian, Diana, eu vou falar por umas 3 horas sem parar. Você tem estômago para me ouvir por todo esse tempo? Diana, sentando-se do outro lado da mesa de fórmica, posso, sogra. O Henrique desceu com as crianças do bairro para jogar bola num campinho aqui perto. Ele só volta ao meio-dia. A casa é toda nossa. Vivian começou, e ela abriu o peito na mesa de fórmica.
Falou do próprio pai, Vittorio Bertolucci, um italiano carrancudo de Pádua que desembarcara no Brasil em 49. Vittorio abrirá uma fábrica de tecidos no ABC Paulista, empregando 50 operários, quase todos mineiros e baianos. Ele humilhava os trabalhadores todas as manhãs, não aos gritos, mas com a redução constante do espírito. Falava em italiano com a esposa para não ser compreendido. Ria do cheiro das roupas gastas e zombava do sotaque nordestino. Vivian, criança, escutava tudo no sofá. E aprendeu. Aos 7 anos, já distinguia sotaques com asco. Aos 12, mapeava a classe social de uma colega pelo jeito de pronunciar os R's. Aos 20, aperfeiçoara a arte de desprezar com um sorriso fino, sem deixar margem para revide. Vivian, Diana, eu cresci num lar onde menosprezar era a nossa atividade de jantar. Fomos educadas no desprezo. Quando o Henrique te apresentou para mim em 2019, eu te vi entrar de sandálias havaianas e minha cabeça gerou 50 julgamentos automáticos, todos rebaixadores. Eu me odiei nos 60 segundos seguintes, mas quando você abriu a boca com seu sotaque mineiro, eu repeti o almoço do meu pai. Te apresentei como a moça que tá começando a vida. Diana, eu te peço perdão. Eu não te chamei de menos para te proteger, mas para eu me sentir mais. Para compensar a vergonha de ter pensado com a cabeça suja do meu pai. Você entende esse nó? Diana ouviu em silêncio por 2 horas e meia. Henrique chegou ao meio-dia, viu a cena e, sabiamente, recuou para o quarto. Às 14 horas, Vivian tocou na ferida mais profunda. Vivian, Diana, eu li o seu paper. Achei no escritório do Henrique no domingo, após voltar de Belo Horizonte. Eu li as 47 páginas numa noite. Eu chorei de soluçar na página 33, onde você descreve a apresentação Diana, Nora Caipira, doce de pessoa. Eu fui o objeto da sua etnografia por 6 anos sem saber, e eu mereço. Eu te peço uma única coisa, publique a tese. Mas coloque o meu nome inteiro, Vivian Bertolucci Albuquerque. Eu autorizo. Eu mereço ficar registrada na literatura brasileira como exemplo maior do que o preconceito faz com a alma. Diana fitou a fumaça rala do café. Depois respondeu com a brandura do sertão. Diana, sogra, eu não vou publicar uma linha sequer. Eu já decidi na sexta passada, depois que o Henrique me ligou chorando de Minas. Eu queimei as 600 páginas de anotações. Deletei o arquivo do Drive. O seu tombo no Congresso ensinou para a senhora muito mais do que a publicação de um artigo cínico ensinaria. A minha carreira está segura na USP sem esse texto. Isso aqui era uma armadilha para a senhora cair. E a senhora já caiu. Acabou. Vivian debruçou-se sobre a fórmica e chorou um soluço pequeno e liberto. Diana levantou-se, retirou do armário um pano de prato cheirando a sabão e pê azul e estendeu para a sogra. Diana, toma. Seca o rosto. E faz o seguinte, senta aqui na nossa cozinha todo domingo de mês. Sem agenda. Sem encenação para a sociedade. Só café. Vou chamar o Henrique lá no quarto. Vivian pressionou o tecido rústico contra o rosto. O cheiro do sabão ipê azul, o cheiro de um varal batendo vento numa casa simples, o cheiro de uma mãe lavando roupa no quintal de Bocaiúva, invadiu seus pulmões. Um perfume de humanidade inédito em 67 anos de luxo. Setembro de 2025. Aniversário de 39 anos de Henrique. Vivian propôs o impensável. Vivian, Diana. Eu quero ir a Bocaiúva. Quero conhecer a Dona Lourdes. E eu não quero avião. Eu quero ir de ônibus rodoviário convencional. Você me acompanha? No sábado 13 de setembro, Vivian e Diana embarcaram no ônibus da Itapemirim no terminal Tietê, às 22 horas. A matriarca vestia calça jeans pela primeira vez na vida, comprada na Canda,
tênis brancos e levava uma mochila. Nas 9 horas de solavancos pela BR-381, Vivian comeu pão de queijo num saquinho de plástico em Curvelo e cravou: Diana, isso é muito melhor que a confeitaria Dama de Higienópolis. Chegaram a Bocaiúva às 7 da manhã de domingo e foram direto para a padaria São Vicente. Dona Lourdes Pestana, viúva robusta de 62 anos, estava sovando massa num balcão modesto, usando um avental amarelo manchado. Diana, mãe, essa aqui é a Vivian, a mãe do Henrique. Veio te conhecer. Lourdes limpou as mãos e olhou a mulher de jeans e mochila. Achou que a filha havia exagerado nas histórias de riqueza. A senhora à sua frente parecia gente simples. Lourdes, muito prazer, dona. O caminho judiou, né? Tá com fome? Vivian, tô sim, dona Lourdes. Mas eu vim de tão longe pedir uma coisa abusada. Eu vim aprender a fazer pão de queijo com as próprias mãos. A senhora me deixa botar a mão nessa massa? Lourdes sorriu. Entregou um avental amarelo reserva para Vivian. Por 3 horas a dondoca paulistana trabalhou na bancada. Errou o ponto da massa 11 vezes. A viúva riu e a corrigiu em 12. Diana apenas sentou no banco e observou a cura. Ao meio-dia, Vivian fizera 14 pães, 7 tortos, 7 perfeitos. Lourdes os vendeu no balcão e entregou R$ 12,50 na mão de Vivian, o primeiro dinheiro que ela ganhou com suor físico na vida. Antes de embarcarem no ônibus da volta, Vivian abriu a mochila. Retirou aquele lenço branco bordado da empregada Marlene de Belo Horizonte. Ela desdobrou o pano e estendeu na direção de Lourdes. Vivian, dona Lourdes. Uma empregada doméstica negra me ofereceu esse lenço quando eu caí no meio-fio de uma avenida em julho. Eu percebi que esse pano pertence à senhora. A senhora criou uma filha forte, que suportou a minha ignorância por meia década. Fique com ele. É o meu agradecimento formal. Lourdes arregalou os olhos. Pegou o tecido, beijou o bordado e o guardou no peito. As duas mães, a viúva de Minas e a doutora de São Paulo, se abraçaram por 1 minuto inteiro, chorando juntas. Diana, no cantinho do balcão, enxugou as próprias lágrimas. Eu, juíza Lúcia, soube de toda essa travessia meses mais tarde, através de uma carta confessional que a própria Vivian enviou para o meu gabinete em dezembro. A matriarca sentenciou a sua redenção num trecho memorável. Doutora Lúcia, hoje eu sei o que o meu falecido pai não soube. Que o sotaque mineiro é uma língua infinitamente mais bonita que o sotaque seco do dinheiro paulistano. Que sandália havaianas calça um pé muito mais firme na vida que um salto Tory Burch. E que uma padaria de Bocaiúva alimenta a alma muito melhor que qualquer confeitaria de Higienópolis. Eu demorei demais, doutora. Aprendi isso aos 67 anos. Foi tarde, mas eu aprendi. A vida tem os seus tribunais próprios, minha filha. Em 25 anos de magistratura, recebi centenas de cartas de penitentes tentando aliviar a alma. Mas eu te afirmo, a carta de Vivian foi a mais bonita. Eu aguardo na primeira gaveta da minha escrivaninha e a releio quando o cinismo ameaça endurecer meu coração. Ela continua linda. E assim fechamos a cortina dessa travessia maravilhosa, minha filha. Foi uma alegria imensa poder dividir contigo cada suspiro, cada revolta e cada abraço de perdão dessa família. Que a força da Dona Lourdes, a paciência sábia da Diana e a redenção dolorida da Vivian te acompanhem nos teus caminhos. Um abraço bem apertado no coração, muito obrigada pela companhia atenta, e a gente se esbarra por aí, numa próxima história cheia de vida e de Brasil. Fica com Deus, e até a próxima!